Mas é claro que a gente inicia aqui o nosso noticiário falando sobre a asfixia da saúde em Manaus. O drama manauara, aliás, o drama amazonino. Manaus não tem mais vaga na UTI, Manaus não tem mais oxigênio, minha gente. Há uma demanda lá de 78 metros cúbicos de oxigênio por dia, sendo que a capacidade de produção do estado não passa dos 30 e 30 e poucos era a demanda lá atrás, naquela primeira leva dramática, lá no começo da pandemia em Manaus. Manaus foi a primeira grande capital a sucumbir à primeira onda da Covid-19. Então a gente tem uma ideia da gravidade da situação. A partir de hoje, doentes serão transferidos para outros estados, enquanto o oxigênio não chega de outros estados brasileiros e até da Venezuela, mas essa transferência de centenas de pessoas em estado grave gera o temor do espalhamento da nova cepa do coronavírus pelo Brasil. Que situação dramática! E para piorar, os moradores de Manaus ainda têm de ouvir o general Eduardo Pazuello ontem. Primeiro que ele e Bolsonaro abrem a live de quinta falando sobre enriquecimento de urânio, no momento em que um estado brasileiro não tem mais oxigênio para a população. Os dois abrem a live falando de enriquecimento de urânio. Depois passam ali de um jeito meio blasé pelo assunto. Bolsonaro dizendo, tira esse bicho de cima de mim, tirando o assunto do colo dele, dizendo que não é com ele. E Eduardo Pazuello praticamente puxando a orelha dos amazoninos, dizendo que aquelas pessoas teriam ter se tratado de maneira precoce, que a nova onda agora do Planalto, o tratamento precoce que não existe. Que não existe, é uma fantasia. Se existisse, por que os Estados Unidos e a Europa estariam gastando literalmente trilhões de dólares desesperadamente em busca de uma vacina? Se bastava ir até a farmácia e comprar cloroquina e ivermectina. Que barbaridade! Que coisa ofensiva! Quem é que tá conosco, Sheila? O Arthur Coelho, direto de Manaus. Arthur, situação de momento por aí, meu velho. Já roubei um pouquinho da sua informação, mas tenho certeza que você tem muito a nos contar. Bom dia pra você. Bom dia, Megali. Bom dia para todos que estão acompanhando a programação da Band News FM. Tem muita coisa mesmo aqui em Manaus, em todo o Amazonas. Um dos principais problemas enfrentados no colapso do sistema de saúde é a falta de oxigênio, para dar suporte aos hospitais que estão superlotados. O aumento das internações e mortes tem obrigado as autoridades locais a pedirem socorro. Praticamente não há oxigênio para as pessoas que estão sendo hospitalizadas. Com isso, a ajuda tem vindo de vários pontos do país e de outros países, como é o caso da Venezuela, que anunciou que vai ajudar o estado com o envio de mais cilindros. A Força Aérea Brasileira faz uma operação de guerra para transportar 386 cilindros de oxigênio até o fim de semana. Uma técnica de enfermagem que prefere não se identificar, ela trabalha em alguns hospitais de Manaus, onde falta oxigênio, e essa falta já levou pacientes a mortes. Muito emocionada, ela relata o caos no sistema de saúde no Amazonas. Eu só vejo pessoas no chão. Eu vejo pessoa para onde não é para estar. E só tenho uma coisa a dizer para as pessoas, que, por favor, orem pela nossa cidade. Orem pelo nosso estado. Porque já entrou em colapso. Desde o tempo que essa Covid já vinha acontecendo alguns casos. Então já era para eles terem aberto o olho, entendeu? Eles deixaram se agravar, ficar sem oxigênio. Então não era para chegar onde chegou, entendeu? Então aí tem alguma coisa, porque por falta de oxigênio é que as pessoas estão morrendo. Essa é a pura verdade. O povo está morrendo asfixiado. O Amazonas continua a registrar números alarmantes de mortes e infecções. Ontem, pela primeira vez, o Amazonas alcançou a marca de 3.800 infecções pelo coronavírus em 24 horas, chegando ao total de 216 mil diagnósticos positivos. Segundo o governo, 150 leitos foram destinados a hospitais de Manaus e municípios do interior. O estado também bateu mais um recorde de internações, 258 pacientes que precisavam de um leito de UTI ou clínico, nas últimas 24 horas. São quase 2.000 pacientes que estão nessas condições. E aí o prefeito de Manaus, em uma entrevista aqui na Band News FM,
ele falou que os esforços para a capital não estão sendo suficientes e ele, inclusive, fez um apelo. Nós precisamos que os estados que tenham esse produto, esse insumo, que possam nos ajudar. O governo federal está aqui presente, mas a necessidade nossa é muito grande. As pessoas estão morrendo nesse momento. Todos aqueles que clamam em ajudar o Amazonas, a Amazônia, que agora se unam para salvar as pessoas. E nesse cenário, a medida encontrada, né, segundo o governador Wilson Lima, uma medida mais dramática, mais intensa, foi justamente o toque de recolher em todo o estado entre 7 da manhã e as 7 da noite. São medidas que para alguns podem parecer duras, mas elas são necessárias, visando, acima de tudo, a proteção da vida das pessoas. Então nós estamos suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga e transporte de produtos essenciais à vida. Só uma correção, esse toque de recolher é entre 7 da noite e 6 horas da manhã. E por causa da superlotação de hospitais de Manaus, um plano de cooperação entre o governo do Amazonas e o governo federal vai transferir 235 pacientes com a Covid-19 para unidades de saúde em outros estados. As autoridades de saúde apontam uma nova variante do coronavírus como um dos fatores responsáveis pelo colapso no sistema de saúde no Amazonas. A presidente da Comissão Estadual de Controle de Infecção da Fundação de Vigilância em Saúde, a Tatiana Amorim, diz que a nova cepa identificada no Japão, originada no Amazonas, pode estar contribuindo com um aumento acelerado de casos no estado. A falta de adesão, a aglomeração e a possibilidade de estar circulando essa nova cepa pode estar sim, somados, pode estar sim contribuindo com esse aumento acelerado dos casos. O pesquisador da Fiocruz Amazônia, Gessen Orellana, diz que a grave situação só pode ser minimizada com uma restrição mais dura. Infelizmente, nós não temos saída em curto prazo objetivamente. A única solução que nós teríamos seria judicializar tudo, né? Um juiz baixar uma decisão decretando um lockdown rigoroso de uns 20, 30 dias e esperar a gestão tomar alguma decisão diferente. E a realização do Enem, que ocorreria neste domingo 17, foi suspensa aqui no Amazonas, apesar do colapso no sistema de saúde. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão. O recurso do governo federal foi enviado ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. E aí, diante de tudo isso, os cemitérios de Manaus registram mais um número elevado ontem, 186 sepultamentos. A média é de 30 enterros. O estado se aproxima de 6 mil mortes pelo coronavírus. Bruno, Arthur, perdão. Arthur, 186 sepultamentos. Eu me lembro que lá no início da pandemia, quando a coisa chegou próxima dos 100, a gente falava no colapso absurdo do sistema funerário, iminente, do sistema não só de saúde, mas também do sistema funerário da cidade. Agora a gente está falando quase no dobro desse número. Exatamente. Inclusive, o prefeito de Manaus, ele descartou que pudesse haver aquelas trincheiras, né, como foi vista no primeiro pico da pandemia, entre abril e maio, aqui no estado do Amazonas. Ele tem, inclusive, feito esse esforço para abrir mais covas nos cemitérios de Manaus, mas pela demanda, que tem sido quase que o dobro da primeira onda do coronavírus aqui no Amazonas, eu imagino que ele vai precisar ter um esforço a mais nos cemitérios. A gente até, inclusive, tentou uma entrevista, aliás, conseguiu falar com o Sindicato das Funerárias e foi informado para a nossa equipe que não precisaria aí de muito esforço para atender essa demanda e que eles estavam abastecidos. E a AGU quer que o Enem aconteça nesse cenário. É inacreditável. É inacreditável. Uma coisa descabida, né? Não vai cancelar o Enem, não. Vou recorrer. Ainda cria ali uma pendenga jurídica para o governo local ter de lidar no meio dessa situação. O colapso total do sistema de saúde, a asfixia não só dos pulmões dos cidadãos amazonenses e de todo o estado, mas principalmente os amazonenses, os manauaras. Manaus é a única cidade do estado que possui UTIs
Imagine o fluxo de moradores de todo o estado do Amazonas para a cidade que simplesmente não tem mais oxigênio para fornecer, não tem mais condição de enterrar os seus mortos. E a AGU quer que o exame nacional seja realizado nesse ambiente. Nenhum sentido. Nesse cenário caótico. O que eles querem? Com qual objetivo? Não tem oxigênio, vai ter prova. É isso. O Arthur, como é que os manauaras, os amazonenses de uma maneira geral, reagiram a essa tragédia que está acontecendo, que ontem chegou ao seu momento mais agudo? As pessoas, muita gente se manifestou aí no final do ano, né, para que não houvesse um novo lockdown, e o governo, aliás, de uma maneira extremamente covarde, voltou atrás e autorizou uma espécie de libera geral no final do ano. As consequências a gente está vendo agora. Como é que o cidadão está reagindo a essas medidas? Está se trancando voluntariamente em casa? O que a gente tem visto nos últimos fins de semana são operações feitas pela Secretaria de Segurança Pública e muitas festas estão sendo fechadas. Foi um dos motivos ditos pela Fundação de Vigilância em Saúde. As festas clandestinas ainda vêm acontecendo muito aqui na capital amazonense. No interior também já tivemos a informação de que festas foram fechadas, festas com 200, 300 pessoas. E nesse momento de ontem, aliás, nessa última semana, basta dizer que é um grupo de pessoas que tem feito isso e que pode estar colaborando com esse aumento de casos. Mas vimos muita comoção na internet no dia de ontem, e quando você abre o Facebook ou qualquer rede social, o que mais se vê são fotos de lutos aqui no estado do Amazonas. A situação é bem ruim, e ontem, com essa medida mais restritiva, com esse toque de recolher, a gente viu aí a população de fato cumprindo, diante desse cenário em que o Amazonas se encontra. Arthur, como é que está a situação da transferência de pacientes, né? Ontem eu fiquei muito impressionada, né? Porque por todos os relatos, pelas cenas, pelas imagens, por tudo que a gente tem ouvido, e também por causa dessa transferência que já é realizada de pacientes que saem de Manaus para outros estados, para que possam ocupar outros leitos, né? Para que leitos sejam liberados para outros pacientes com Covid-19. E até porque há uma dificuldade tremenda no transporte de oxigênio para chegar. É um transporte muito específico, não dá para transportar os cilindros de oxigênio de qualquer maneira, ou seja, tem sido menos complexo, muito menos, aliás, transferir esses pacientes para outras localidades do que a chegada desses cilindros de oxigênio. Explica para a gente um pouco mais sobre essa operação tão difícil para a chegada dos cilindros de oxigênio, e se já há algum balanço ou novas informações a respeito dessa transferência de pacientes para outros sistemas de saúde, de outros estados, de outros municípios. Sobre a transferência dos cilindros, é uma logística bem diferente aqui para o estado do Amazonas, porque nós temos duas estradas que levam a outros estados, né? No caso, a Roraima, pela BR-174, e se houvesse a 319, a gente teria o acesso também para outros estados, inclusive para todo o Brasil. Mas a logística, ela é feita de carreta para Belém, e de lá ela seguiria de balsa para o estado do Amazonas. E nesse intervalo aí, pode durar de 3 a 4 dias ou até 5, dependendo da situação, pode ter um pouco mais. Mas também está sendo feito um esforço por parte da Força Aérea Brasileira para trazer esses cilindros. Ontem até o próprio técnico do Ministério da Saúde, que esteve na coletiva, junto dos representantes aqui do Amazonas, falou dessa logística, inclusive disse que é muito complicado e muito difícil que os técnicos, que os militares possam trazer esse oxigênio, porque é toda uma situação, porque está colocando oxigênio no avião, pode ter algum tipo de acidente, então ele até elogiou os militares para que não tenha nenhum tipo de problema. Em relação à transferência, estão sendo transferidos 235 pacientes com Covid-19 para outras unidades de saúde de outros estados. Segundo o governo amazonense, 100 pacientes serão transferidos para hospitais universitários federais do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás e Distrito Federal. Outros 100 pacientes irão para a rede estadual de saúde em Goiás.
A gente viu também o anúncio ontem do governador do Pará, Helder Barbalho, disponibilizando leitos, direcionando uma mensagem para o governador do estado, Wilson Lima, e está disponibilizando alguns leitos para que o Amazonas também possa transferir pacientes para o estado do Pará. A gente ainda não viu, pelo menos eu não consegui identificar nenhuma mobilização, alguma resposta ao governador do Pará. Bom, essa questão logística, né, que a Sheila apontou e o Arthur nos explicou aí da transferência desses cilindros de oxigênio, isso acaba apontando, num momento em que a gente fala de saúde, para outros problemas da região, problema logístico, problema do deslocamento, né? Por que é que tem que seguir de balsa? Por que não tem? Né? Por que as rodovias não levam até lá? Por que tem essa particularidade? Né, eu agradeço aqui ao ouvinte Sérgio, quem me mandou esse alerta, mas isso é para um outro momento, porque agora a gente tem o mais urgente, né, que é abordar a vida das pessoas, mas fica aqui esse ponto de interrogação, de quem é o interesse de que essa região não se desenvolva para que tenha uma ligação muito mais fácil, muito mais rápida. Esse é um recorte, inclusive, é mais um dos elementos, né? A gente falou tanto disso durante a pandemia, de como ela escancara dificuldades históricas, desigualdades históricas, falta de infraestrutura, todos os problemas na área da saúde pública, fica tudo assim, ó, na vitrine, Sim. escancarado, na nossa cara, né? Esse é mais um dado, né? Com certeza. As dificuldades de transporte, de acesso, leva horas e horas para você atingir ali um outro município, chegar a um outro estado. É impressionante. Vou pedir para o Arthur ficar aqui. Arthur, ontem, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, naquela tradicional live de quinta, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu o colapso em Manaus. Vamos ouvir um trechinho da fala dele, já chamo o Arthur de volta. Nós estamos novamente numa situação extremamente grave em Manaus. Eu considero que sim, há um colapso hoje no atendimento de saúde em Manaus. A fila para leitos ela cresce bastante, já estamos hoje com 480 pessoas na fila. A procura pelo oxigênio na capital, por exemplo, subiu 6 vezes. E aí, também vale ressaltar que o ministro Eduardo Pazuello, na segunda-feira, pela manhã, esteve em Manaus, estava no estado do Amazonas, né? No fim de semana, nós recebemos aqui o aviso de pauta, o governo federal está se deslocando para o norte do país, e aí, finalmente, o que a gente comentou aqui na redação foi, poxa, o governo federal se mexeu, se movimentou, ouviu o que a Sheila Magalhães falava na semana passada de, sim, o que fazer? Vá até Manaus. Vá até o estado do Amazonas para ver do que essas pessoas precisam. Pois bem, o ministro da Saúde foi no começo da semana. Segunda pela manhã já esteve lá com a agenda e tudo mais. Como é que isso acontece na mesma semana em que o ministro da Saúde vai até a capital do Amazonas? O que é que o ministro foi fazer aí, Arthur Coelho? Foi fazer média? Desculpa, é uma pergunta retórica, não quero te jogar na fogueira. Mas o que é que efetivamente, o que veio de efetivo, de prático dessa visita do ministro da Saúde à região no começo dessa semana? A gente tem visto aí, inclusive, um elogio muito grande do governador Wilson Lima para o Ministério da Saúde, da ajuda que o Ministério da Saúde vem trazendo para a capital, e a informação que é divulgada para a imprensa é a questão de valores, né, que são destinados para o Amazonas, a ajuda com equipamento, EPIs para as unidades de saúde, e também esforços para o transporte de equipamentos de outros estados para o estado do Amazonas. Quando o ministro esteve aqui, ele inaugurou alguns leitos em algumas unidades de saúde do estado, visitou algumas unidades básicas de saúde também e fez um pronunciamento, inclusive, que Manaus teria prioridade na vacinação. Depois a gente questionou o Ministério da Saúde por causa da fala que não ficou muito clara. E o Ministério da Saúde disse que viria igualmente para todos os estados brasileiros, para todas as cidades, de forma igual. E aí o governador Wilson Lima disse que o que seria, no caso para o Amazonas, era uma quantidade maior de vacinas do que seriam destinadas inicialmente, por causa desse colapso em que o estado passa. Mas foi basicamente isso, né, que o ministro veio fazer aqui no Amazonas. Tá certo. Arthur, linha ligada para você, microfone o tempo todo aberto, qualquer novidade é só avisar, qualquer novo acontecimento aí, a prioridade é sua. Bom trabalho, até logo mais. Obrigado, bom trabalho. Obrigada.